Senhoras e senhores, com um convidado mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando desta mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso hoje nepotista, Érico Pérez. Nunca estive mais nepotista do que hoje, hein, Luciano? Que tal, hein? Tá entrando numa fase de trazer só os muito próximos. É, né? Mas hoje eu extrapolei. Né? Quebrou mais próximo que isso, não sei se dá. Limites, né? Uhum. Olha, Luciano, eu acho até que hoje podemos quebrar um pouco. Vamos quebrar o protocolo? Vamos, porque hoje eu me sinto muito à vontade para fazer a apresentação deste nobre convidado, né? Estamos falando aqui de alguém que já soma aí praticamente 40 anos como arquiteto e como artista plástico. Né? Gostei desse comentário. Gostou? Bah, né? Ele já foi presidente do IPUB, na prefeitura aqui da cidade. Também já foi secretário e presidente da Sudente, Associação de Arquitetos e Engenheiros aqui do Sudoeste do Paraná. Mas principalmente ele é meu pai. Estamos falando aí do viúvo da mãe, da Fátima, né? Hoje companheiro da Diva. Pai do Érico, este que vos fala, do Bruno, do Hertal Júnior, vô do Joaquim e do Ulisses. Seu Hertal, seja bem-vindo ao Cuca com Salame. Eu fico lisonjeado, tá? Um Cuca com Salame em família, né? Juntamente com o nosso amigo Luciano, tá? Nosso amigo também ali que cuida dos equipamentos. Famoso Dudu. Esse é o famoso Dudu. Se tiver alguma dúvida aí me chama que eu te ajudo. Hein? Muito bem, mas seja bem-vindo, pai. Vamos Legal, lá então. Obrigado, vamos lá bater um papo aí. Vamos então para o nosso protocolo? Vamos lá. Iraci Cafeteria e Confeitaria, né? Nosso patrocinador, um dos ambientes mais agradáveis dessa cidade. Estive lá hoje cedo, tomando um café lá, conversando. E é um ambiente muito bom, produtos de extrema qualidade, atendimento sempre muito pronto, sempre muito bom. O André está sempre lá acompanhando tudo e a equipe dele é formidável. Fica em cima, né, cara? E a equipe é muito boa, realmente. Exatamente. E estamos aqui tomando um cafezinho do seu Luiz, inclusive, né? Exatamente. Seu Luiz Ruaro. Temos aqui também a empresa de outros grandes amigos aqui, amigos do pai também, né? A Nick e do Eduardo. Meriza Hospitalar, outra empresa aí muito responsável, sempre muito lembrada pelo pessoal da saúde. Vocês sabem muito bem, né? O pessoal sempre elogia muito. Sempre. Muito elogiados. Nossos convidados da área de saúde, tanto da saúde humana quanto da saúde animal, falam muito bem deles. A né? competência da Meriza Hospitalar. Quem mais, Luciano? Inovata Ambientes é a empresa de ambiente do Gelson e do Fernando, uma empresa que produz ambientes com muita qualidade, com muito requinte, com muita modernidade também, aliando tecnologia. Uma empresa que é destacada pelo pós-venda, né? Os clientes da Inovata sempre relatam que o pós-venda deles é diferenciado. E a Inovata tem um showroom que é impressionante, né? Quem não conhece precisa visitar e quem conhece tem vontade de ir de novo, né? Exatamente. E agora a Beltrão Net, o provedor genuinamente beltronense, planos de 90 até 720 mega, uma empresa aí que realmente também se sai muito bem. E leva o selo de qualidade Érico Pérez. E Hertal Oliveira também, aqui também. Quem mais? Finalizando. Vinoteca. Acho que nós temos o recadinho do Doug aí hoje. Vamos ver. Talvez você não saiba, mas além de vinhos, a Vinoteca também conta com excelentes opções de cachaças como essas da Weber House e temos dezenas delas para você provar antes de comprar. Muito bem. Doug e a Sabrina sempre se saem muito bem dando dicas, né? São muito bons pra presente, aí. Para o consumo. É só chegar na Vinoteca e falar com esse casal muito simpático e muito conhecedor do produto que vende, né? Exatamente. Bom, vamos pedir então para o pessoal agora se inscrever no nosso canal, poder curtir, comentar, compartilhar, interagir com a gente aí no YouTube e também no Instagram. Só procurar lá Cuca com Salame. Imagino que sejamos os únicos. Acho que sim. Acho que sim. O resto é receita, né? Vai ficar fácil de diferenciar. Com a receita da nona lá. Exatamente. Tá fácil de Fica fácil. Muito bem. Hoje então farei várias perguntas
que eu sei a resposta. Boa. Boa. Nem tanto, cara. Nem tanto. Mas vamos lá, vamos com a nossa pergunta. Vamos pra primeira, talvez essa você não saiba. Não, essa eu posso me surpreender hoje. Aqui. Vamos ver o que ele diz, né? Mas aí você tem o direito a complementar. Exatamente. Vamos lá. Muito bem, pai. Quem é Ertal? Deixa um pouquinho de lado aí o trabalho e tenta se descrever pra gente. Então, uma pergunta bastante instigante, vamos dizer, né? Sabe? Mas o Ertal é um camarada aí que está sempre procurando se renovar, né? Em função dos caminhos que a vida vai apresentando para nós, né? Né? Mas acredito que sempre consegui vencer todos os desafios, né? E agora estou entrando numa nova área, vamos dizer, né? Vamos dizer que mais definitivamente que a parte de artes, né? Muito embora que desde adolescente que eu sou envolvido com arte, né? Sim. Mas agora estou fazendo uma... Então, eu um camarada aí que tem um relacionamento bacana com bastante pessoas em função da vida aqui na cidade de Francisco Beltrão, né? Cidade que nos acolheu muito bem, né? Sabe? E a gente gosta muito da cidade, das pessoas em geral, né? Sim. Muito bem, muito bem. Boa descrição. Muito bem. Senhor Tal, o senhor é gaúcho, né? Sim. E como é que foi essa infância no Rio Grande? Então, eu nasci na cidade de Alegrete, né? E morei em outras cidades ali da região, em função de que meu pai era do Exército, então era muito transferido, né? Até eu morei em Rosário do Sul, São Gabriel, né? Tá? Mas, enfim, eu nasci em 21 de agosto de 1954, tá? 3 dias depois que eu nasci, suicidou-se o presidente da época, Getúlio Vargas, tá? E na minha lembrança, né, com 3 dias, eu me lembro que eu estava num berço. Boa. Estava acompanhando o noticiário. O interesse pelas notícias começou de maneira precoce. Mas, enfim, aí chegou uma vizinha da minha mãe, uma vizinha nossa lá, e perguntou para minha mãe, né, Dona Jurema, o que quer dizer se suicidar? E daí a minha mãe se suicidar é se matar, fulana, né? E daí pelo que eu me lembro, essa senhora, desmaiou. Olha aí. Né? Tão preocupada, tão impactada pelo suicídio do Getúlio. O Rio Grande do Sul inteiro ali ficou de luto, né? Sim. No Brasil também, né? Mas enfim, tem essa recordação. Né? Mas eu tive uma infância, vamos dizer, até os 8 anos, né? Muito ligada ao campo, né? Sabe? Porque meus avós, por parte de mãe, tinham o que lá chamam de campanha, acho que para cá chamam-se fazenda, né? Né? Mas a gente teve uma infância muito rica lá, né? Então a gente brincava lá embaixo de uma árvore chamada umbu, né? E ali a gente fazia as nossas tropas de osso, né? Inclusive tem uma música com esse nome, Tropa de Osso. Luiz Carlos Borges, se não me engano. Né? Então, a gente fazia carretinha também, tá, essas coisas assim, né? Aí, com 8 anos, 9, eu fui de Alegrete com a minha família, obviamente. Fomos para Santa Maria, né? Então, Santa Maria seria a minha segunda infância, vamos dizer, né? Sabe? Então, ali já tinha 10 anos, 11 anos, né? E na época eu fiz ginásio, né? E na primeira série do ginásio, que eu tenho uma lembrança, assim, né? Contar um episódio interessante, né? Eu tinha um professor que era professor de história. Ele era tão alto e tão magro que o cabelo dele era taquara. Né? Então, um dia o taquara lá né? estava falando do Solano Lopes, porque ele era muito fã do Solano Lopes, né? E ele estava, então, falando lá, né? E ele ficava tão empolgado, sabe? Que
que essas vezes o pescoço chegava a saltar. Né? Então, assim, interessante demais. Né? Era fã mesmo. E eu, nos meus 11 anos ali, eu me lembro que em casa o assunto da época era Hitler. Né? Então, meus irmãos e meu pai lá falando, morreu, não morreu. Pá, então, aquela história. E eu, naquele dia lá com o professor Taquara, eu sentado lá no fundo da aula, perguntei para ele, né, na minha inocência, levantei a mão e perguntei, professor, o senhor acha que o Hitler morreu? Então, veja, esse professor, né, voltou-se, pegou o apagador e sampou em mim. Atirou o apagador? Também atirou o apagador. Foi quanto que eu me abaixei, mas chegou a abrir um buraquinho na parede. Demonstrando certa agilidade. Com 10 anos já tinha agilidade. Mas pelo visto ele não gostou muito da tua dúvida. Não, e daí ele me passou um castigo. Escrever 500 vezes uma frase. Não devo interromper o professor ou algo parecido. Agora eu entendi o motivo. Ele só não queria ser interrompido. Exato. E daí, eu cheguei em casa, tipo 1h ali, né, meio-dia, né, e, você foi a minha tarde, né, com esse castigo aí, né, e eu tinha que fazer ali, né, meu pai e meu irmão não podiam ver eu fazendo o castigo, né. Sim. Né? E daí, a tarde iniciando ali, eu olhei assim, meu irmão, um dos meus irmãos, batendo a máquina, né, sabe? E eu vi que ele batia a máquina ali com papel preto, e aquele papel preto ali reproduzia em outra folha. Mas esse papel aí, isso aí é um milagre de Deus. Baita sacada, né? Eu pensei, mas interessante isso aí. Que vai me salvar a vida. Daí eu pensei pro meu irmão, eu compro esses papel preto aí, né? E desse campeonato, não tem dinheiro? Não, mas eu tenho, não. Vou fazer o seguinte, te dou as panquecas de sábado por esse papel ali. Daí meu irmão disse assim, não, eu quero os bifes também de domingo. A negociação foi dura. Então, me dá 2 folhas então. Não, combinado. Então foi feita a troca. Né? E eu fiz todo o meu castigo usando papel carbono. O que agilizou bastante, né? Usando papel carbono, né? Sabe? E o que era para ser feito em 5 horas, eu fiz ali em 20 minutos. Né? Muita criatividade. Isso aí já era inteligência artificial, né? Dá pra dizer que sim, né? É uma forma de IA. Né? Aí no outro dia lá eu entrei. Fiquei tentado a mudar o significado da letra A, mas nós vamos manter. Mas coloquei o meu castigo em cima da mesa lá, né? Aí o professor olhou, olhou, daí ele viu que era que eu tinha feito com carbono, né? Me chamou e tal, vai lá na sala do diretor e diga o que tu fez pro diretor. Aí eu tive que ir, né? Fui lá, bati na porta lá, né? Quem é? Seu Hertal. Entra, Hertal. Tudo de novo aí, Hertal. O que foi agora? Hoje de novo, Hertal. Aí eu contei pro diretor. E ele achou muito engraçado, né, sabe? Me mandou de volta para a sala de aula. E ele disse, só podia ser tu mesmo, Hertal. Então tu ganhou pontos aí pela... Passagens da infância, né? Mostrou realmente uma certa criatividade para resolver as situações difíceis. Realmente, né? acho que o diretor ali pensou, não, o menino é sagaz aí, né? Vamos dar uma... Ele contou, né, porque envolveu uma negociação pesada, né? Abrir mão das panquecas e do bife. Isso realmente sensibiliza um diretor, né? Não sei se tu contou isso pro diretor, né? Que tinha essa parte do bife, não. Mas isso sensibilizaria ainda mais esse dirigente escolar. Com certeza. E depois, pai, mais adiante, como é que foi a tua adolescência? O que tu tem para contar dessa fase? Depois, então, veio a época ali de bodoque, né? Pandorga e sabe? Né? Lá na cidade, lá, tinha muita questão que a gente chama de gangue, lá era trinca, né? Então, tinha isso em Santa Maria. Lá, em Santa Maria, briga de rua lá e tal. Né? Mas é uma infância, vamos dizer, muito, muito rica, sabe? Né? Junto com os amigos ali, né, sabe? E depois tinha uma praça ali perto da onde eu morava, né?
E nós ficávamos muito tempo naquela praça lá, sabe? E no inverno era muito, muito bonito, porque a serração tomava conta daquela praça lá, sabe? Aham. Né? Aí os anos foram passando, né, sabe? Aí depois, então, na sequência aí, né, já chegando aos 15 anos, 16 anos, aí já foi a época da calça boca de sino, né? Quem é da minha geração vai lembrar. Isso nos anos 70. Anos 70, né? Aí sim, anos 70 sim, né? Aí foi demais menos, né? Foi marcante mesmo, né? Beatles se separaram ali em 68, eu acho, se não me engano, né? E a gente já acompanhava, né? Então foi uma época muito rica, né? Em termos musicais, né? Sim, sim, sim. Músicas, bandas Estéreo, Creedence, que a gente acompanhava muito. E aqui no Brasil já estava... Já tinha despontado muito Caetano Veloso, Chico Buarque, Belchior, né? Sim. Então é mais ou menos por aí, assim. Foi uma adolescência muito, muito envolvida com a música, então. Pai. Bastante. Mas Eu penso que a música me acompanha desde criança, vamos dizer, né? Sabe? Porque quando eu tinha 6 anos, 7 anos, né? Em Alegrete, Rosário do Sul, o que se ouvia lá muito era Teixeirinha, né? Sim. Que era sim, música sim. né, da época, vamos dizer, né? Sabe? Regional, né? Música regional, né? Sim. Sim. Eu posso dizer que a música é uma das grandes heranças aí que o pai transmitiu, né? Porque pegou de alguma forma nos 3 filhos, né? Então, e é algo que nos acompanha muito, né? A música é uma coisa muito importante para mim e é uma herança que veio aí através do seu Hertal. Mas eu acho que é uma fase muito rica também, né? Da cultura no mundo, né? Sim. Que o Hertal pegou justamente essa fase, né? Essa explosão, O né? Rio Grande sempre foi um estado com muita cultura, com muito envolvimento político, inclusive, né? Tanto que nós, paranaenses, sabemos mais o nome das lideranças políticas dessa época dos gaúchos do que paranaenses, porque imagino que nem tinha no Paraná muita gente de expressão, né? E o Rio Grande sempre teve muita gente de expressão, né? Na cultura, na política, é uma fase... E o mundo com Beatles, com Rolling Stones, com Creedence, muita coisa acontecendo, né? Ele começa já falando do suicídio do Getúlio, né? Sim. Então pegou uma fase muito rica de eventos. Né? Muita coisa acontecendo mesmo, né? E na época aí, pai, era o quê? Era a rádio, né? Para ter acesso a isso tudo aí era... Era rádio, sim, né? Inclusive eu... da minha adolescência eu tenho uma lembrança de ouvir novela, né, da rádio. A rádio novela que chamava. Porque na época não se tinha acesso à televisão, né, sabe? E basicamente era rádio, né? O rádio teve um papel muito forte, né, na informação e na cultura, né? Mesmo aqui, né, mesmo mais recentemente, até os anos 80 principalmente, o nosso acesso à música era pelo rádio. Somente rádio, né? E quando que chega a televisão pra ti, pai? Tu tem recordação disso? Mais ou menos, a primeira televisão que meu pai comprou, acho que eu deveria ter uns 12 anos, né? Então aquilo ali foi uma coisa fantástica, né? Porque a gente tem conhecimento com aquilo ali, né? Começar a assistir filmes na televisão, né? E na época era tudo preto e branco também, né? Sabe? Sim. Né? Aí passado um tempo ali, eu tenho uma lembrança de que a Copa do Mundo de 70 já foi passado, já foi tudo na televisão, né? Sim. Um evento marcante aquela Copa lá, né? Sim. Sabe? Né? Mas falando de rádio, né? Eu me lembro que o primeiro rádio que eu vi foi a minha avó que comprou. Lá para onde chamava-se Campanha, né? Campanha. E o rádio só pegava entre meia-noite e 5 horas da manhã, né? Aí um dia lá, eu estava lá e outras crianças lá, e meu avô e tio tinham saído para fazer lidas de campo fora, né? E por volta de 10 horas, 11 horas, apareceu um senhor lá pedindo para posar ali num paiol.
E a minha avó permitiu, né? E passado uma hora por aí, minha avó ligou o rádio, né? Que era a hora que podia, né? E noticiaram, né? Que um dos maiores bandidos da época estava indo naquela direção, né? E pela descrição ali que foi feita, né? A minha avó identificou que era esse senhor que pediu o pouso, né? Daí a minha avó, apesar dessa dificuldade toda aí, desse receio todo, né? Forneceram para ele café e manta, né? E quando chegou por volta das 5 horas da madrugada, né? O pessoal que trabalhava com a minha avó, né? Foram dar uma olhada lá e constataram que ele já havia ido embora, né? E daí foram lá no Paiola, onde ele tinha passado a noite, né? E constataram que ele deixou ali a xícara, o pratinho, tudo certinho ali, né? Sabe? E a manta dobrada, né? E depois, então, que interessante, né? Sabe? O camarada, pelo que diziam, era um dos maiores bandidos, né? Sabe? Né? Mas o cara, além de não causar nenhum prejuízo, não incomodar nada, né? Ainda deixou tudo dobradinho, certinho e foi embora, né? Ele foi uma passagem muito interessante. Achei uma educação mesmo. Sim, sim. E indo um pouco mais adiante, pai, como que a arquitetura chega na tua vida? Então, a arquitetura é o seguinte, eu quando era adolescente ainda, né? Mas eu gostava muito de desenho, né? Sabe? Desenho, pintura e tal, né? E quando chegou ali o que a gente chama de científico, né? Primeiro científico e tal, né? Comecei a tomar contato muito com matemática daí, sabe? Sim. Eu tinha um professor que dava matemática para nós e desenho geométrico, né? E eu achava aquilo tudo muito bonito, ele desenhando no quadro, né? Com compasso apropriado para quadro negro e tal, né? Esquadros e tal. Daí eu comecei a ter um certo amor por matemática, vamos dizer, né? Sabe? Né? E eu, naquela idade ali, naquela época, a gente tinha uma dificuldade muito grande para decidir que caminho que iria trilhar, né? Aí eu tentei vestibular o primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia civil, né? Mas não passei, né? Mas aí eu comecei a tomar um conhecimento maior de matemática através de livros e tal. Daí eu comecei a constatar que, na época, que a arquitetura estava muito ligada à matemática e desenho, né? Então eu fui por esse caminho aí, sabe? Eu acho que a arquitetura convergência dos duas áreas que lhe interessavam. A minha, daí eu creio que eu tomei uma decisão muito acertada, sabe? Porque a arquitetura é isso aí mesmo, sabe? A arquitetura é, vamos dizer, hoje talvez não seja uma criação minha, vamos dizer, né? Mas a arquitetura é a arte ligada à técnica, né? Né? Então, o arquiteto, não que ele tenha que ser um extremo, tem um conhecimento de desenhos extremo, vamos dizer, não é isso, né? Sabe? Também não precisa ter um conhecimento de matemática aprofundado, mas são duas áreas que ele tem que conhecer um mínimo, né? Sim, tá? sim. Elas se misturam, né? Exatamente. Então, vamos dizer, a arquitetura é a arte ligada à técnica, como eu falei antes, né? Então, o arquiteto vai propor a sua arte, né? Mas ele tem que ter um certo conhecimento do funcionamento do concreto armado, por exemplo, né? Até onde que vai o concreto armado, né? Porque chega uma hora que a partir porque o concreto armado já passa a ser inviável economicamente, né? Então, vamos dizer, a arquitetura para mim nasceu dessa forma, né? Sim. Foi desse amor aí da combinação dos sempre, dois. sabe, a vida inteira, assim, vamos dizer, eu fui dedicado à arquitetura, né? Tem que ter uma certa dedicação, né? Sabe, aquilo que faz, né? Sim. Tem que minimamente gostar. Né? Sim, é por aí. Só fazer um parêntese aqui, que se deixou o legado da música para os filhos,
Parece que não conseguiu transmitir o da matemática, Érica. O da matemática não... Ele até tentou, mas... Ele até tentou, mas não... Não conseguiu. Não. implantar Talvez um pouco no mais novo ali, né? Exatamente. O Hertal Júnior. Sim. O Hertal Júnior fez arquitetura, né? Mas não que ele seja o maior fã de matemática. Exatamente, eu também não. Então, sim, acho que a parte de humanas tu transmitiu melhor aí do que do que a de exatas. Saiu aí, melhor. Né? E realmente, mas tu tem as duas partes, né, pai? Porque toda essa parte de criatividade necessária aí para trabalhar com arquitetura é uma parte de humanas, né? Essa mescla que tu fala aqui, daí tu também precisa ter uma boa noção de matemática para poder fazer esses cálculos. Sim, aí, exatamente. né? Muito bem. E se não me engano, se não me falha a memória, foi durante o curso que tu conheceu a tua futura esposa, né? Exatamente. Então, quando eu conheci a Fátima, né, estávamos na praia, né, acabando a canoa, né, e trocamos uns olhares, assim, né, sabe? Né? Aí no outro dia, novamente, né, encontrei e tal. Só que depois não vi mais, né, sabe? Né? E daí eu já morava em São Leopoldo, né? Sabe? Fazia faculdade lá. Fazia faculdade em São Leopoldo, né? E daí eu passei por ela, né? Disse, mas é aquela morena lá da praia, lá, né? E eu vi que ela estava carregando uma pasta, né? Mas só via o fim do curso, né? Que seria GIA, né? E daí eu cheguei em casa e me perguntei para um amigo meu lá que morava comigo, né? O Júlio. Ô, Júlio, tu conhece uma morena assim, né? Eu acho que ela faz geologia contigo. Daí ele disse, não, eu sei quem que é, mas ela faz psicologia. Tá. São muitas opções, de fato. Realmente. Biologia. E daí, aí passados alguns dias lá, encontrei ela novamente, né, sabe? E ali começamos, né, sabe? A nossa história, sabe? Que foi uma história de vida, assim, riquíssima, né, sabe? Porque nós estudávamos junto, né, sabe? Sim. Veio as formaturas e tal, sabe? Depois constituímos a família, né? 3 filhos. Né? Então foi uma vida, assim, que foi bonita em todos os sentidos, né? Sim. A gente acaba... Pode falar. Não, eu fico curioso para saber como que vocês vêm, né, do Rio Grande para cá, para Francisco Beltrão, né? Então, o que aconteceu o seguinte, né, eu havia me formado em arquitetura, né, e estava trabalhando lá numa consultora, né, mas surgiu a oportunidade de vir aqui para o sudoeste, né, do Paraná, através de parentes que eu tinha aqui, né, e amigos que me solicitaram o trabalho, né. E daí eu vim, né? E nesse meio tempo, estando aqui, fui apresentado por arquiteto Dalci Salvati, né? E como ele estava precisando de arquiteto para trabalhar na consultora, né? Eu fui convidado, né? E eu achei que eu deveria iniciar uma nova vida em outro lugar, né? Sabe? Então viemos para cá, sabe? Né? Foi uma época, aí na consultora ali, éramos vários profissionais, né? Eu, Dalci Salvati, o arquiteto Murilo, depois ali, também na época, o Francisco Aquino, engenheiro, muito amigo meu, né? Depois o Cleimar Mazzocchi também, que ingressou. Mas era uma época muito rica em termos de trabalho, né? Sim. Foi uma coisa interessantíssima mesmo, sabe? E quando vocês vieram para cá, já tinha esses rapazes? Já tinha esses meninos? Ou não? Eu tinha o Érico, né? O Érico. Depois, de imediato, nasceu o Bruno, né? Já nasceu aqui? Na realidade, os 3 nasceram em São Leopoldo. O Érico já havia nascido em São Leopoldo, o Bruno nasceu em São Leopoldo também, e nós estávamos aqui, morando aqui, e a minha esposa Fátima já tinha muita afinidade com o médico que havia atendido ela em São Leopoldo, né? E ela decidiu voltar para ganhar o Hertal Júnior lá em São Leopoldo. Né? Então os 3 nasceram lá. Mas se criaram aqui, né? A infância foi aqui na cidade de Francisco Beltrão. Isso aí mesmo. Uma infância também, vamos dizer, riquíssima, né? Era coisa fantástica, sabe? Né? Vamos dizer, quando o Érico deveria ter uns
12 anos, tá? Né? Os outros um pouco menos. Tá? Nós jogávamos bola no pátio, né? Da casa, né? E era interessantíssimo, né? Porque quando faltava goleiro, nós colocávamos a nossa secretária lá para atacar no gol, né? Era muito interessante. Famosa por atacar no gol. Né? Mas aí era... Porque, pelo que eu me lembro, a gente mais ria do que jogava bola. Exatamente. Sempre foi muito conhecido por mais dar risada do que jogar qualquer coisa que eu tava. Matamos a grama da casa lá, né? E os de algumas da casa casas, não gostaram, né? daí, né? De ver aquela grama morta daí. A gente sempre deixou esse rastro de destruição nos gramados de onde... Teve uma época lá que nós morávamos numa casa e a dona da casa morava ao lado. E era muito comum, assim, a gente tá ali jogando bola e daqui a pouco só tava o nariz dela no muro, assim, olhando para aquele gramado indo pro brejo, né, pai? Virando apenas terra. Né? Era bem isso aí mesmo. A grama tem esse problema, ela é meio contra o futebol. Né? E, pai, que desafios tu te recorda, assim, desse início profissional aqui na cidade? Então, vamos dizer... abrindo um pequeno parênteses antes, né? Eu sempre aprendi, vamos dizer, né? Que a arquitetura é criação, a arquitetura é ideia, né? Sabe? Né? Então, como que se dá esse processo arquitetônico, vamos dizer, né? Em termos de trabalho, né? Exemplificando, tem um monumento do Rotary Alvorada, naquele trevo que sai para a cidade de Ampere. Sim. Né? E lá, passando lá, quem não conhece pode ir lá ver, né? Nós temos um monumento do Rotary, né? E tem uns elementos de concreto assim, né? Sabe? Né? Então, o que é aquilo ali? Né? Na época, isso aí faz uns 20 anos, 25, o engenheiro Eugênio Poço, grande amigo meu, né? Me ligou e disse, tu não fez aquele estudo ainda do monumento lá, né? E eu disse, pois é, não deu tempo ainda, pá. Daí eu fui fazer uma viagem para cidade de Capanema, se não me engano, né? E eu parei num restaurante para almoçar e tinha um vaso com flores, né? E tinha uma margarida ali naquelas das flores ali, né? E eu peguei uma margarida, cortei ela no meio, né? E analisei assim, sabe? E daí eu pensei, aqui está a minha ideia para o monumento, né? Então o que eu pensei na hora? As pétalas, né? As pétalas é aqueles elementos de concreto que tem lá, né? E coloquei o Rotary no meio das pétalas, né? Das pétalas, como no meio da flor. Como se fosse o núcleo da flor. Exatamente, como se o símbolo do Rotary, que representa muita amizade, muito amor, né? Ele nasce dentro de uma flor. Então, uma explicação mais artística e técnica da arquitetura seria isso aí, né? Então é a arte ligada à técnica, né? Então teve que ter uma técnica para fazer aqueles arcos de concreto lá, né? Sabe? Né? Que daí quem calculou foi o Eugênio daí, né? Talvez isso, inclusive, sirva como exemplo, mas o senhor pode falar mais, para diferenciar o trabalho do arquiteto e do engenheiro, né? Porque sempre há essa confusão, né? Sempre houve e parece que ela continua ainda. Sim. De as pessoas não saberem diferenciar até onde vai o trabalho de um e onde começa o trabalho de outro. Então, a arquitetura e engenharia civil sempre se confundiu muito, né? Sabe? Né? Vamos dizer, o arquiteto pode trabalhar com um projeto arquitetônico, o engenheiro civil também, né? Para pequenos trabalhos até que o arquiteto pode atuar, vamos dizer, né? Mas prevenção de incêndio com hidrantes, por exemplo, aí já é para engenheiro civil, né? Claro, pode ter arquiteto que estudou, né? Então ele tem conhecimento, né? Porque eu mesmo conheci um engenheiro civil em Novo Hamburgo, que eu cheguei a trabalhar com ele, né? Ele tinha um conhecimento de projeto arquitetônico fantástico, né? E era engenheiro civil, né? Então, vamos dizer, o arquiteto ele faz um planejamento, né? Vamos dizer um prédio, né? Esse prédio, todo o planejamento é do arquiteto, né?
o arquiteto tem que ter conhecimento de escada, de prevenção de incêndio, né, um certo conhecimento de estrutura, né, já ir localizando a estrutura, né, para este prédio. E quem vai deixar de pé, vamos dizer, esse prédio é o engenheiro civil. Ele que vai fazer o cálculo, né, sabe? Sim. Né? Do que vai de cimento, do que vai de ferro, enfim. Exato, ele faz o cálculo de pilares, vigas, essas coisas assim, né? Sim. Né? Agora, nos últimos anos, houve um avanço muito significativo, né? Quando a gente olha na cidade aqui, em outras regiões, né? Que estamos trabalhando com concreto protendido, né? Como que funciona esse concreto protendido? O aço, ele é esticado, tá? Porque nós temos ali o concreto armado numa viga, nós temos dois elementos, o aço e o concreto, tá? O concreto, ele resiste à compressão. Então, em cima comprime, está resistindo o concreto. Embaixo o aço, né, resiste à tração, então faz esse movimento. Né? Então, quem inventou o concreto armado, né, foi um americano, né, o cara foi extremamente criativo, vamos dizer, né, sabe? E hoje, com o concreto protendido, atende as duas situações, né? Compressão e tração. Né? Então. Seria mais ou menos isso aí, né, sabe? Mas são trabalhos que se complementam, né? Sim, um depende do outro. Né? Exatamente. Principalmente nas grandes obras, né? Exatamente, é isso aí. Mas acho que tu não respondeu ali, pai, a pergunta que eu fiz antes, a gente acabou indo para outro caminho, né? Que foi o começo aqui na cidade. Né? Perfeito. Essa parte aí de... Exato. Então, na época, vamos dizer, né, imagina, eu sempre digo que edificações residenciais, por exemplo, né? Elas, não só aqui na nossa cidade, como Brasil inteiro, vamos dizer, dá para a gente classificar banheiro. Através de banheiro, né? Então, no início era uma latrina, nos fundos da casa, né? Aí depois veio para um banheiro numa varanda. Né? Então, a gente tinha que sair na varanda para ir no banheiro. Né? Aí depois você incorporou o banheiro dentro da casa. Né? Aí depois começamos a trabalhar com banheiro de massagem, né? E hoje o banheiro quase que é a peça mais importante da casa, né? Já fiz banheiro com sala, né? Televisão e vai assim, né? E quando eu cheguei aqui na cidade de Francisco Beltrão, né, eu me lembro que estávamos saindo da época do banheiro na varanda, né? Incorporando o banheiro dentro da casa, né? Mas tinha muita gente que não gostava, sabe? Não aceitava, porque eles tinham a visão de que ia dar muito cheiro, né? Sabe? Sim. Mas na época lá, vamos dizer assim, as pessoas nem sabiam o que faz o arquiteto, né? Sabe? Né? Então a gente às vezes tinha que explicar, né? Sabe? E daí tinha muitos que pensavam, não, mas o senhor faz os desenhos e depois o engenheiro assina. Não, eu mesmo assino. Ah, para que tu pode assinar. Como assim? E foi uma época que estava acontecendo o começo dos prédios aqui na cidade, né, pai? Exatamente. Quando eu cheguei aqui, que foi lá pelo ano 86, eu acho. Né? Foi 85, 86. Né? Exatamente. Estava iniciando o edifício Araucária. Né? E aí depois ali já tinha já estava pronto o Maria Adriana, né? E o marco em termos de edificações altas aqui na cidade é o Maria Adriana, né? Sim, é o primeiro, né? Exatamente. Que foi, vamos dizer assim, um pós-enchente, né? Porque em 1983 teve uma enchente muito grande aqui na nossa cidade, né? Né? E passado alguns 2 anos, 3 ali, né? Vamos dizer assim, aquilo lá foi muito marcante, né? Sabe? Então, empresários aqui da cidade, juntamente com o Darcy Salvati e os engenheiros Odair e Odarcy, né? Tiveram a ideia de lançar esse empreendimento, né? Né? Para, reanimar. Encorajar. A ideia era dar ânimo, né? Trazer ânimo novamente. Essa foi a ideia na época, né? Sabe? Né? E daí, a partir dali foi, né? Sabe? Muito interessante. Trabalhei
justamente com assim, vários projetos, né, sabe? Né? Então foi uma época muito rica em termos de trabalho, né? Então, nos né? anos 80 a cidade E tinha poucos eu, em termos prédios, de né? estrutura, me recorria muito ao engenheiro Francisco Aquino, né? Todas as dúvidas que eu tinha, eu discutia muito com ele, né? Sabe? Sim. Então, foi dessa maneira aí. E pensando assim, pai, nos avanços da arquitetura, como que anda hoje a arquitetura em relação à acessibilidade? Isso aí vamos dizer assim, da lembrança que eu tenho, né, essa questão da acessibilidade, ela começou a ser discutida mesmo, é questão de 20 anos para cá, vamos dizer, né, sabe? Antes nem mesmo os profissionais, não é? Prestavam muita atenção nessa questão, né, sabe? Mas hoje está muito avançado, sabe? Pelo que a gente vê, assim, né? E mesmo que existe uma fiscalização grande, né? E os profissionais também, eles estão, assim, mais atentos, vamos dizer, a essa questão, né? É claro que vem de questões, assim, muito arraigadas no nosso país inteiro, né? Sabe? Que as cidades, via de regra, não cuidaram dos passeios, né? Sim. Sim. Então nós temos essa questão aí que um dia vai ter que ser solucionado, né? É um país feito para carro, né? Não foi planejado para o pedestre. Não, exatamente. Vamos dizer, houve uma preocupação sempre muito grande com o veículo, né? Sabe? Né? Em detrimento às pessoas, né? Sabe? Né? Então houve época que, vamos dizer assim, aqui na nossa cidade mesmo, né? Para a gente atravessar uma rua, por exemplo, tinha que esperar todos os carros passarem, né? Sabe? Para depois a gente, né? E hoje não, hoje está diferente, né? Pelo menos aqui na região central, aqui, onde tem os locais próprios ali, é muito comum as pessoas pararem para as pessoas passarem, né? Sabe? Teve muito avanço. Falando a respeito de acessibilidade, né? Então eu sempre falo o seguinte, né? Porque às vezes dizem assim, não, mas se eu quero ir num odontólogo, num dentista, né? Eu vou, as pessoas podem, vocês podem ir num que atenda essa questão, né? Então não precisa todos terem atender uma pessoa portadora de deficiência, quer dizer, não é bem portadora de deficiência, né? Mas vamos dizer assim, que tem alguma limitação para acessar certas estruturas. Limitação, né? Exatamente. Então, o odontólogo, por exemplo, né, tem uma questão que eu sempre alerto, né, que não é a chegada do paciente, é a saída. Né? Porque se um dentista está no segundo, terceiro andar de um prédio que não tem escada, né, e ele está... Não tem elevador. Não tem, desculpa, não tem elevador, né? E ele está atendendo uma senhora grávida lá, por exemplo, né? E essa senhora veio passar mal, como é que vão retirar ela? Sim. Então, por isso que consultório de odontologia, consultório toda a parte médica, né? Tem que atender em função disso aí, né? Sim, é que está a importância, né? Uma questão de emergência, enfim, Exato, algo nesse sentido, a escada atrapalharia muito, né? Não, e de fato, e até pelo poder de escolha, né? Tudo bem, aquele dentista, ele vai ter ali o elevador, mas de repente não é o dentista que eu quero ir, né? Então também, poder ter essa liberdade aí, né? Isso é bem importante também, né? É um ponto crucial. Ficando ainda na arquitetura, Sr. Hortal, qual que é a obra aqui, talvez aqui na cidade ou na sua carreira, mais desafiadora da qual você participou? Teve vários, sabe? Mas eu tenho uma certa lembrança. Aquele prédio que era um moinho perto da rodoviária. Moinho Juricaba. Né? Exatamente. Né? Então, era praticamente 2 blocos ali, né? E um dos blocos, que era a parte do moinho mesmo, né? Sabe? Então, são seis, comparando com a edificação, são 6 andares, né? Que a gente ia lá no topo, né? E com uma lanterna a gente chegava lá embaixo, porque era oco, né? Aquilo ali era tudo oco, né? E o desafio ali foi de transformar aquele moinho ali em edificação residencial. Então foram feitas ali 5 lajes de concreto armado, né?
E depois ali as paredes ali era tudo concreto armado, né? E nós tivemos que romper aquelas paredes lá para colocar janela, fazer a arquitetura interna, né? Sim. Aí e tinha que fazer tudo, né? Porque ali é a prevenção de incêndio, parte elétrica, parte hidráulica, né? Então foi um desafio fantástico, né? Sabe? Isso em que período, Sertão? Nos anos 80? Ali acho que... aquele prédio depois passou por uma outra reestilização, mais recente talvez, que eu acho que já foi nos anos 2000. Mas em que período o senhor trabalhou nesse prédio? Ali acho que foi 95, eu acho. Foi quase anos 2000, sabe? Não é mais recente esse projeto? Aí, Não. É porque eu acho que tem duas etapas. Tá. Porque, enfim, o prédio foi feito para ser um moinho, né? Certo. E depois ele foi transformado em residencial, que é quando eu entendo que o Hortal trabalhou. Né? Porque eu conheci ele antes dessa segunda reforma aí que teve, e ele já era residencial. Tá. Né? Uhum. Então, acredito que o Hortal trabalhou na primeira adaptação dele para o uso residencial. Depois ele foi reestilizado mais recentemente, né? Se bobear, acho que até recebeu o elevador, porque ele tem 6 pavimentos. Mas eu acho que havia uma certa confusão aí, porque o elevador foi do meu projeto lá, né? É? Sim. Não, mas então é mais recente. Mas então o projeto é mais recente. Então é depois dos anos 2000. Então é anos 2000. É por aí. Isso, então é anos 2000. Porque antes ele não tinha. Inclusive é interessante, né? Porque foi feito em arquitetura a gente chama de volume, né? Foi feito aquele volume na parte da frente ali para colocar o elevador, né? Tá? Então ficou uma construção uma ampliação onde está o elevador, muito esbelto que a gente chama, né? Muita altura, né? Sim. Né? E lá atrás, nos fundos, foi feita uma bateria de banheiros, né? E as duas construções, vamos dizer, a parte frontal e fundos eram construções esbeltas, né? Isso aí tem um pouco de dificuldade de estrutura, né? E foi feito um elemento lá em cima, unindo os dois. Os dois, as duas construções, Então, vamos dizer que essa ligação lá em cima segura essas construções aí, para elas não fazerem o movimento contrário ao prédio, né? Então isso aí que a gente diz, né? Vamos dizer, a arquitetura também, a atividade do arquiteto, nem sempre, vamos dizer, é um trabalho artístico, vamos dizer, né? Sabe? Também é muito técnico também, né? Sim. Vamos dizer, outro trabalho desafiador que eu fiz foi reformar e ampliar uma padaria numa cidade de perto, que não me lembro o nome, né? Mas o proprietário me chamou lá e disse que queria reformar e ampliar a padaria, né? Mas ele não podia parar com a produção, né? E não podia mexer em 2 fornos, porque eram fornos antigos, né? Fornos de alvenaria, vamos dizer, sabe? Né? E a minha proposta foi fazer um pré-moldado, né? Por cima, vamos dizer, da padaria, né? Porque o telhado estava todo condenado, né? Então foi feito as estruturas laterais na padaria, depois foi feita a cobertura, aí depois descemos para fazer a parte interna, não é? Então isso aí, né? Não poder mexer nos fornos e a produção continuar, pelo menos parcial, né? Sim. Também foi um desafio muito grande, né? E tu tem um projeto aí que ele acabou se tornando aí talvez um ponto de referência aqui na cidade, que é a Igreja de Pedra, ali no bairro Industrial. Exatamente, né? Exato. Vizinho do Luciano, né? Aquela igreja lá foi interessante, né? Porque eu tinha um certo conhecimento de trabalhos em pedra, mas não a ponto de fazer um projeto e uma obra e tal, né? Então realmente foi interessantíssimo, né? Sabe? Né? Porque as pedras veio todas do Rio Grande do Sul, né? Bem como a mão de obra, né? Porque não tinha mão de obra... Aqui não tinha ninguém que trabalhasse com essa. Exatamente, material, sabe? Né? Então foi um desafio muito grande, né? Porque a própria pedra já é estrutura, né? Então ali não tem vigas de concreto armado, não tem pilares também, né? Tudo é sustentado basicamente ali
Pelas próprias pedras. Pela própria pedra. Uhum. Né? Claro, cobertura que não... Cobertura e estrutura metálica, né? Sim. Aham. Mas é interessantíssimo daí, sabe? Sim, né? ficou muito bonita, né? É, Uma não, igreja exatamente. é a igreja mais procurada para casamentos aqui na região, eu imagino. É interessante. Todo mundo daí, quer né? casar Isso lá. aí, né? É verdade. E, pai, o que seria a educação preventiva para as cidades? Então, a educação preventiva seria o que faltou recentemente no Rio Grande do Sul, né? Tá? Porque houve um evento ali climático, vamos dizer, a reunião de 3 situações ali, né? Que foram explicadas, né? Mas, de qualquer maneira, no ano de 1949, 43, 43, eu acho, que houve a última enchente que foi grave, vamos dizer, né? Uhum. E de lá para cá não foram feitos assim muita coisa assim para prever isso aí, sabe? Sim. Né? E também é o seguinte, né? As decisões sempre são muito políticas, não técnicas, né? Uhum. Né? E isso aí que a gente vai ter que buscar um dia de mudar, né? Sabe? Né? E depois tem outra questão, que as cidades do nosso país, né? Pelo menos 50%, 70% das cidades nasceram em beira de rio, Uhum. né? Outras beira de mar, né? As do mar por segurança, vamos dizer, né? Uhum. E por necessidade também de portos, coisas assim, né? E depois as cidades como a nossa, por exemplo, né? Realmente é isso aí de questão de necessidade de estar perto da água, né? Uhum. Né? E, vamos dizer, no início lá, nunca que as pessoas iam pensar que Francisco Beltrão iria chegar a 100 mil habitantes, né? Sim, Né? sim. E foi crescendo com proximidade de rio, né? Sabe? Sim. Né? É, Mas ali no Rio Grande do Sul, né, o que se fala muito é isso aí, porque também é usada estatística, né? Então, a estatística é feita e diz, não, se nós fizermos isso aqui, vai prevenir uma enchente para 20 anos, né? Uhum. E vai custar tanto, né? E se nós fizermos isso aqui, daí vai custar tanto e ganhar 40 anos. E vai indo assim, né? Então, nunca vamos dizer no máximo, né? Sempre no mínimo. Uhum. Né? E como exemplo de prevenção, né? Arquitetura preventiva, né? A nossa cidade é uma referência nessa questão aí, pelo túnel que foi feito aqui, né? Uhum. Né? Porque não resolveu toda a questão de enchentes e enxurradas aqui na nossa cidade, mas uma boa parte ele resolveu, né? Sabe? Sim. Dá para ver pela vazão de água que passa ali, é né? muito grande. É. Uhum. Então, esse túnel dá para dizer que é uma prevenção, né? Sim. Uhum. É uma estrutura preventiva. E dá para entender, né? É o tipo de obra que nem sempre aparece muito. Né? Exatamente. E aí é normal esse tipo de obra não ter tanto apoio. Né? Se não gera números, não é exatamente aquilo. Se não é tão visível. Né? É. Mas enfim, é uma estrutura que tem ajudado bastante já. E existem outros trabalhos. Aí o pessoal fala que alguns rios aí precisam ser desassoreados, né? Então tem muita coisa para ser feita. Mas com certeza o túnel já está ajudando bastante. É isso aí. Mas falando de questões assim de arquitetura, né? Sabe, de decisões de planejamento, decisões políticas, né? Há muitos anos que se fala, né? Por exemplo, quando vai criar um conjunto habitacional, né? O que é feito, onde que é colocado esses conjuntos? Né? Normalmente quase na outra cidade, né? Sim, nas margens impressionante, mesmo. sabe? Né? Imagina, eu quando cheguei aqui na década de 80, já tínhamos aqui aquele conjunto habitacional sadia. Uhum. Né? E eu me lembro que para chegar lá era um descampado muito grande, né? Sabe? Mas eu acho que a Sadia até tem alguma explicação, porque a ideia era acolher os trabalhadores da Sadia na época, né? Do frigorífico. Então talvez por isso tenham destinado uma área próxima à empresa, né? Tem essa explicação, vamos dizer, né? Mas de qualquer maneira,
de qualquer maneira, sempre vão para a periferia, né? Aham. Né? Sim. Sim, isso é padrão. É. E é uma coisa que poderia ser modificada, ser melhor pensada, né? Isso é uma questão de planejamento, né? Que o planejamento tem que atender todas as faixas de população, né? Sim, sim. E pai, com essa história aí da chegada da tecnologia, enfim, inteligência artificial, como é que isso pode impactar a arquitetura? Qual é a tua opinião sobre a inteligência artificial associada à arquitetura? Veja bem, imagina, eu deveria ter uns 15 anos quando eu conheci a primeira calculadora, né? Um engenheiro civil, amigo meu, me chamou para me mostrar a calculadora, né, sabe? Daí ele me falou, pá, essa calculadora aqui, ela faz raiz quadrada, né? E ela tem 4 memórias. E esse pai, como é que é esse negócio da memória? Eu não acreditei, né, sabe? Então foi a primeira, depois, mais adiante, tomamos conhecimento ali do primeiro computador da cidade, que foi na Universidade de Santa Maria, né? Na época diziam que o computador lá ocupava um andar inteiro de um prédio, né? E eu imagino que seja isso mesmo, né? Sabe? Né? E esse computador aí da Universidade de Santa Maria, né? Comparando com esses laptop que a gente tem hoje, né? Uma diferença muito grande, né? Sim, sabe? sim. Né? Mas, então, quando entrou o computador, né? Lá na década de 80, por aí 90, né? Depois a internet, aí começaram a dizer, pá, o arquiteto aí vai ficar em dificuldade, né? Eu imagino que não, sabe? Porque o computador foi uma ferramenta para o arquiteto, né? Sabe? Então, a inteligência artificial hoje, ela vai pegar mais, no meu entender, né? Vai pegar mais naqueles trabalhos altamente mecanizados, né? Aí sim, daí vão colocar robô para fazer e tal. Agora, esses trabalhos que envolve arte, que envolve muita técnica, não vai... Aquilo não que vai demanda impactar, mais criatividade, né? Não, sabe? Então, não é bem assim como você fala, sabe? De que dizer, essa profissão aqui vai acontecer isso, aquela lá, não sei o quê. Não é bem assim, sabe? E mesmo que também, vamos dizer, eu sempre digo, né? O estudante vai fazer direito, vai fazer arquitetura, vai fazer engenharia, né? Dedique-se, estude bastante, né? Procure ser bom naquilo que tu faz, sabe? É assim que funciona, né? Então não são máquinas que vão tirar alguém do mercado, né? Sabe? Tá bem. Mas por falar em arte e técnica, vamos ficar na arte agora. Vamos pro outro lado, hein? Vamos mudar de área. Sim. O Sr. Bertal tem desenvolvido um trabalho aí que realmente é um trabalho muito bom e que chama a atenção como artista plástico. Inclusive nós temos aí algumas... Pois é, vamos mostrar aí já, né? Tu me ajuda aí? Vamos. Agora eu tô que falo, Luciano. É uma coisa que assim, eu sempre destaco quando eu vejo os trabalhos do Bertal, é que ele realmente é um artista, né? Muita gente quer ser um artista, mas não tem uma característica, não tem um traço, não tem um estilo. E ele tem um estilo muito definido, assim, que realmente, para mim, é muito fácil considerar que o trabalho dele é um trabalho realmente artístico, não é uma tentativa. Eu vejo muitas tentativas em várias áreas, mas eu considero o trabalho dele realmente muito bom. E aqui, tem nome essa, Sertão? Tem nome essa tela ou não? Pus uma... Ou o senhor não batiza, assim, as suas... Não? Assim, algumas sim, algumas sim, mas outras não, né? Essa aqui não chega a ter um nome, vamos dizer. Né? Tem mais uma. E esses trabalhos? São trabalhos que o senhor comercializa? Como é que funciona? Estamos iniciando. Tem que falar no microfone. Agora. Pode deixar. Ficou uma logística não tão fácil para mostrar e falar, né? Aí complicou um pouquinho. Estamos iniciando um processo agora, sabe? Porque eu estou fazendo uma transição
entre arquitetura e arte, né? Sim. É claro que sempre estive envolvido com arte aqui na nossa cidade, né? Mas agora estou, vamos dizer, me dedicando mais, né? Fazendo muita pesquisa, trabalhando bastante, sabe? Então, esses trabalhos aqui é carvão, né? Carvão. É feito somente com carvão. Exatamente. E esse material é milenar, né? Sim. Né? Mas, de qualquer maneira, você consegue uns efeitos muito interessantes, né? Mas também tenho trabalhado bastante com aquarela, né? Eu transito em todas as áreas, né? E me sinto muito gratificado, né? Sabe? Principalmente quando as pessoas gostam do meu trabalho. Sim. Quando vem os elogios aí é sempre muito bom. exatamente. Inclusive as telas lá na clínica, né? Na nossa clínica lá junto, que eu tenho com o meu irmão, com o Bruno. Todas as telas que estão lá são do pai, né? As que estão na sala de espera, na minha sala também. Não, exatamente. Essas telas aqui eu fiz recentemente, né? Aí publiquei, mandei para uma amiga minha, né? Regina Paiva, muito amiga nossa, né? Que hoje mora Acho que em Curitiba. né? E ela me disse que ficou encantada com esse trabalho, sabe? E me disse que eu fiz em função das enchentes do Rio Grande do Sul, né? Que ela achou muito triste, né? A tela, né? E se remeteu ao evento que houve no Rio Grande do Sul, que foi a enchente, né? E elas foram produzidas, essas são bem recentes, né, pai? São, Então elas exatamente. foram produzidas agora, produzidas né? nesse momento. E realmente é isso, né? A arte, ela sempre acaba transbordando coisas que estão dentro. Muito, né? muito. Inclusive, uma das telas que tem lá no teu consultório, né? Interessante a gente comentar, é um casal segurando uma criança no colo, né? Ali remete-se ao fato do Érico ter sido pai, né? Sabe? O Érico e a Gabi, né? Sim. Então é um casal segurando uma criança, né? Sabe? Sim. Ali foi feito em função disso aí, né? Sim. E que ficou muito bonito. Sim, eu vi lá, realmente são bonitos, chamam a atenção. E a arte tem um poder muito grande, né? De retratar aquilo que a gente está sentindo e às vezes não consegue muito, transmitir, sabe? né? De outra maneira. Exatamente. Vamos dizer assim, existe um sentimento muito grande, né? Sabe? Então, eu às vezes quando termino um trabalho assim, né? Que eu gosto muito, assim, sabe? Né? Dá para notar assim que a gente está depositando ali, né, um sentimento, né? Eu digo sempre que é uma parte de quem fez, né? Seja uma tela, seja uma poesia, é uma parte de você que está ali, né? E não dá um sentimento, assim, não há uma certa dificuldade em entregar elas, às vezes? Às vezes sim, sabe? Às vezes a gente gosta tanto do que faz, tem uma certa... Eu já recebi pessoas interessadas em tela, né, sabe? Então me visitam, sabe? Daí pede para olhar, né? E daí eu fico pensando, tomara que não leva aquela lá. Né? A preferida não, né? Sim. E é interessante, reflete muito mesmo, né, pai? Eu me recordo muito das telas ali após a perda da mãe, né? Que elas ficaram mais obscuras, assim. Exato. E também depois ali, tu passou por um evento bem complicado ali, que foi em 2015, quando tu infartou, né? Então também as telas que são dessa época, elas remetem a esse processo. Isso aí retratam o processo. Exatamente, são telas que transmitem, vamos dizer assim, algo mais triste, vamos dizer, né? Não, exatamente. E essas telas estão disponíveis em algum lugar? Tem um Instagram? Agora estamos providenciando. Assim, agora, vamos dizer, estou me definindo mais para trabalhar com aquarela e carvão, né, sabe? Sim. E estamos vendo, assim, uma maneira de fazer as molduras, porque algumas são grandes, né? Sim, sabe? Sim. Então a gente tem que pensar em algum material que... que dê sustentação, né? Mas atualmente... não deforme, né? Atualmente no Instagram e no Facebook do pai ele costuma publicar as telas dele, mas a gente vai criar agora um Instagram específico para isso, para poder divulgar mais, né? Estamos indo por este caminho. Talvez eu possa contratar algum arquiteto para planejar as molduras. Exatamente. Sim, estou aí. Um engenheiro para me ajudar aí a suportar o peso. Aí já é mais uma questão do suporte, né? Exatamente, aí vai para engenharia. E essa fase braba aí, pai, do infarto aí, o que tu consegue contar para nós dessa etapa aí? Isso aí foi marcante demais, sabe?
né? Então eu teve esse infarte aí, né? E quem me salvou, né, foi a equipe de enfermeiros, enfermeiras lá na policlínica, né? Juntamente com o médico Pequá, né? E ele depois, conversando com ele, ele me disse, né, Bairtal, tu é gremista mesmo, né? Porque quando tu chegou aqui, tu tava azul. Esse cara era a minha cor quando eu cheguei lá, né? Então, já passei ali pela UTI da policlínica, né, sabe? Inclusive, teve daquele 5-0 do Grêmio lá, né? Foi no ano 15 ali, né? Eu perguntei para uma enfermeira lá quanto é que deu o jogo, né, do Grêmio, e ela me disse 5-0 para o Grêmio. Eu pensei, não, mas deve ser brincadeira dela, né? E era verdade mesmo, né? Meu time tinha ganhado de 5-0. Mas ficando na questão de saúde, o senhor tinha algum indício de que não estava bem? Ou para o senhor estava tudo certo até acontecer o infarto? Ali fazia 1 ano e pouco que a minha esposa Fátima tinha falecido, né? E eu comecei a entrar por uma fase muito, muito delicada, vamos dizer, né? Estava começando a beber demais, né? Eu era fumante, estava fumando. Deixou de se cuidar. Exatamente, sabe? Então foi por ali, sabe? Que eu acabei ficando doente, né, sabe? Mas tu foi pego desprevenido, né? Tu tava sem sintoma e de repente veio. Não, jamais ia esperar, né, sabe? Daí parei na policlínica lá, sabe? Né? E contando uma história engraçada lá, né? Num dia, eu me acordei, sabe? Tava todo entubado, sabe? Né? E eu pensei, de hoje olhando assim, eu fico pensando, eu acho que tudo que tinha de tubo na policlínica colocaram em mim, né? Porque eu estava lá numa situação, né? Não podia nem me mexer, né? E passou uma enfermeira por mim e eu perguntei para ela, que dia é hoje? E daí ela disse, é domingo. Tá, e que hora que são? São 5 horas da manhã, então tá. E eu me lembro que quando chegou umas 7 horas, 8 horas, eu me acordei, né? Mas continuei com os olhos fechados, né? E daí comecei a notar que tinha gente rezando em volta de mim, sabe? Né? Mas eu mal conseguia abrir os olhos, assim, né? Sabe? Né? E aquele pessoal rezando, eu pensei, abri um pouco os olhos assim e vi. Aí tinha um senhor de traje, né? Numa mão ele segurava a Bíblia para cima e a outra mão, né, para cima também, e rezava. E do lado dele tinha 2 senhoras rezando, e também rezando. E eu olhei assim, nossa, é aquela ser emoção. Vieram me buscar. Tô indo nessa. Chegou a minha vez. Né? Felizmente foi uma percepção equivocada. Mas daí depois eu notei que saíram dali, sabe? Né? Foram atender outro colega meu de UTI, eu chamo de colega, né? Atender outro colega meu de UTI. Disse, pô, então não é essa emoção, é aquele pessoal que passa rezando, né? Não estou indo sozinho. Vieram levar alguns aí, né? E eu ali, então, naquela situação, depois eu fui melhorando, mas ainda usava fralda, né? E usava aquela roupa hospitalar e de fralda, né? Aí um dia eu pensei, não, mas eu vou ir no banheiro sozinho, né? Até ali as enfermeiras me ajudavam, né? Não, mas hoje eu vou sozinho, né? Então eu esperei as enfermeiras se interter ali, tá? E escapei. Daí fui no banheiro sozinho, né? Tá? Aí quando eu estava voltando, com uma mão eu segurava a roupa para não mostrar o bundão, né? Né? E a outra mão segurava a fralda, né? E eu vinha do banheiro para minha cama, né? E a enfermeira me viu e disse assim, vem, Hertal, vem que tu consegue. Né? E eu fui indo, vem que tu consegue. Eu, né? Aí, quando eu estou passando por um colega meu da UTI ali, né? O cara disse assim, né? Esse arquiteto aí gosta de aparecer, né? Tá se achando, né? Eu pensei que ele tinha dito, oi, tal, e o senhor, opa! Aí ia cair tudo, aí né? caía as fraldas, caía tudo. Né? Mas enfim, meu colega de UTI ali deu aquela tirada comigo. Aquela tirada de sarro. Muito bem, muito bem.
E pai, algo que tu te dedica muito hoje é as leituras, né? Tu lê muito hoje em dia. Muito, né? muito, sabe? Que livros aí tu reencontrou? Que livros que fizeram diferença para ti? Que livros tu indicaria aí para quem está nos assistindo? Exatamente, eu desde a minha adolescência, vamos dizer, né, eu gostava muito de ler, sabe? Eu tenho uma vaga lembrança, assim, de que quando eu deveria ter uns 13 anos, 14, era a época da Guerra do Vietnã, né? E em Santa Maria existia um jornal chamado Correio do Povo, né? E era aquele jornal grandão, assim, né, sabe? E tinha um jornalista chamado Flávio Alcaraz Gomes, né? Ele transmitia direto lá da guerra, né? É claro que chegava com uma semana depois, né? Que ele transmitia, né? Mas dava ali 1, 2 páginas a respeito da guerra, né? De relatos da Guerra do Vietnã. Exato, e ali a gente acompanhava, né, sabe? Então eu tenho a impressão que, em função do meu pai e dos meus irmãos, né? Eu sempre fui muito influenciado pela leitura, né? E li muito naquela época lá, né? Mas falando de livros, vamos dizer, livro marcante, assim, para mim, né, sabe? Seria Olhai os Íris do Campo, de Érico Veríssimo, né? Esse é um romance do Érico Veríssimo, né? E por isso que o meu filho, o Érico, tem esse nome, né? Érico, né? E eu conheci a casa do Érico Veríssimo em Porto Alegre, né? E conheci, inclusive, a biblioteca que ele tinha na casa, sabe? Uma biblioteca fantástica daí, sabe? Foi muito, muito interessante, né? Mas outro livro também, O Profeta, Gibran Khalil Gibran. Esse livro aí, para mim, foi muito marcante, sabe? Eu tenho a impressão que foi o primeiro livro. É muito legal, né? Que me levou à leitura, né, sabe? Aí depois, outro livro marcante é Enterre Meu Coração na Curva do Rio, de um autor chamado Dee Brown, americano. Este livro conta a história dos índios dos Estados Unidos, né? Porque na história e no cinema, principalmente, é o contrário, né? O índio é o bandido quando o bandido é o branco, né? O índio sempre é o bandido. Né? Mas hoje, então esse livro aí retrata a história do índio americano, né? Mas hoje os historiadores, abrindo parênteses, né? Historiadores dizem que aqui no Brasil matou-se mais índios do que nos Estados Unidos. Interessante isso aí, né? Sabe? Sim. Né? Então veja a situação, né? Sabe? Eu me lembro que mais ou menos uns 20, 30 anos, eu estava passando naquela sinaleira ali na frente do banco, onde era o Banestado antigamente, ali, né? Hoje é o Itaú, né? E tinha uns índios ali naquela sinaleira ali, né? Pedindo ajuda e tal, né? E depois eu cheguei na banca de revista, né? E eu vi as pessoas falando ali, né? Sabe? Né? De novo essa turma incomodando aí, sabe? E aquilo ali realmente me doeu muito, sabe? Porque o índio realmente era o primeiro proprietário, entre aspas, vamos dizer, da terra, né? Porque o índio, não só nos Estados Unidos como aqui, ele não tinha essa visão de propriedade de terra, como o branco trouxe, né? Sim. Então essa que foi a rivalidade grande daí, né? Mas não sei se eu desviei aí. Não, tudo. Não, tu estava falando dos livros, né? Dos livros, falou das obras marcantes, né? De livro. Mencionou pelo menos 3. Outro livro interessante é O Caçador de Pipas, né? Não tenho lembrança do autor. Khaled, é um nome meio complicado. Eu acho que é Khaled, não sei pronunciar, mas eu acho que esse livro é muito marcante também, sabe? Né? Sim. E tem algum que tu está lendo agora? Agora estou tentando ler novamente Dostoiévski, O Idiota, né? Que eu já li uma vez há 20 anos, vamos dizer, eu imagino. E agora estou tentando de novo, sabe? Né? Porque é um livro bem... E qual é a percepção do senhor a respeito disso? Porque, assim, eu sempre menciono que a gente, no Brasil, tem contato com livros que são muito densos para a nossa pouca idade, às vezes, né? Sim, que a gente lê muito novo, né? E aí a gente não gosta deles.
E essa literatura aí russa, né? É russa. Ela é pesada, né? São livros densos, muita descrição. Só que a gente vai mudando, né? A sua percepção, o livro está melhor agora? Ou está mais difícil de ler do que da outra vez que o senhor leu? Eu acho que quando a gente lê um livro, a gente tem que estar pensando muito o contexto e o ano que esse livro foi escrito, né? Uhum. Porque vamos ver Tolstói e Dostoiévski, que é leituras russas, né? Uhum. Né? A gente tem que imaginar que na época não existia nada do que temos hoje, né? Sim. Nada, né? Exatamente. Sabe? Né? Então a gente tem que entrar naquele contexto lá, né? Sabe? Claro. Né? E entender, vamos dizer, procurar entender o que aquele escritor procura transmitir, né? Sim. E quando a gente lê, eu vejo muito sempre que eu volto a ler livros que eu já li, né? Sabe? E essa percepção, esse entendimento que a gente tem do livro muda muito com o passar dos anos, né? Sim, é que a gente sabe? muda, né? O livro é o mesmo, mas a gente vai mudando. Né? Hoje mesmo, assim, determinadas leituras que eu faço, assim, eu fico pensando, mas naquela época lá não imaginava que ia ser dessa maneira, assim, né? Muito interessante. Muito bom. E aí, estamos chegando no finzinho? O finzinho, hoje nós vamos fazer 3 perguntas para finalizar, pai. A primeira seria, que recado que você daria para os estudantes de arquitetura hoje? Esse recado aí realmente é muito interessante, né? Porque, vamos dizer, quando eu fiz a faculdade de arquitetura, né, imagina que quando eu me formei, o computador estava começando a entrar na arquitetura e na engenharia, né? Então era uma situação. Hoje é outra, totalmente diferente, né? Sabe? Mas eu sempre digo, né, para estudantes de arquitetura, dedique-se, estude, como eu falei antes, né? Sabe? Não vai ser uma inteligência artificial que vai tirar a pessoa, sabe? Isso aí em todas as áreas, sabe? A dificuldade sempre existiu e sempre vai existir, né? Tá? Então eu diria, se está com vontade de fazer a faculdade de arquitetura, vai fazer. Dedique-se, estude, que não é o caminho. Né? Então, tá bom. E chegando na hora do brodo, momento de indicar alguém, pai. Alguém que você confie no trabalho, alguém que você gostaria de ajudar a divulgar o serviço que essa pessoa oferece. Quem que você gostaria de indicar? Isso aí realmente uma tarefa que tem as suas dificuldades, nuances, mas eu diria a minha nora, Bruna, Bruna Balé, em Ampere, pela dedicação dela com as alunas, né? Sim. Que às vezes é auxiliada pelo meu filho Bruno. Né? E eu acho um trabalho fantástico com crianças, né? Sabe? Outra indicação seria um amigo que eu tenho aqui de mais de 30 anos, né? Que é um eletricista chamado Adão Costa, sabe? É um camarada que sempre, quando a gente chama ele está sempre... Sempre que precisa, ele está... Exato, muito exatamente, sabe? Né? O Adão, realmente é um que me veio no momento aí. Ótimo. Tá ótimo. E realmente o trabalho da Bruna é espetacular, né? A dedicação que ela tem com as crianças, assim, é algo surreal, assim. Como ela gosta do que ela faz, como ela mergulha no... Muito dedicada mesmo. Que bom. 2 boas indicações. Vamos para a última? Vamos para a última. Última pergunta. A última também é complexa. Se o senhor pudesse voltar no tempo, viajar no tempo, senhor Hertal, e encontrar o Hertal lá com 17 anos, que conselho daria para ele? Já pensou, seria anos 71, 72, né? Não faça foto com essa calça boca de sino, porque então seria conversar com um camarada lá que está com essa calça boca de sino, né? E eu realmente era o retrato da época, né? Sabe? Usava jovem couro, típico. Cabelo comprido, barba comprida, né? E coturno dos exércitos, era aquela loucura lá, né, bicho? Né? E foi uma época demais, né? Anos 70, 71, época da ditadura militar, né? Sabe? Eu vivenciei essa época aí, né? Tive muitos professores que sumiam do mapa simplesmente, né?
Então, o que eu diria para o Hertal de 17 anos era fundamentalmente o seguinte, né? Ouve o teu pai, né? Ouve o teu pai e deixa de fumar. Sabe? Né? Porque o maior mal que eu fiz comigo mesmo foi ser fumante, né? Então agora já tem 9 anos que eu deixei, né? Mas vendo assim e pesquisando e conversando e tal, a gente vê que, claro, há uma melhora significativa, claro, né? Mas aquilo que você perdeu, por exemplo, em termos de pulmão, perdeu, está perdido, né? Sabe? E a outra coisa que eu diria para o Hertal de 17 anos é, né, acredite mais em você mesmo, né? Sabe? Né? Porque, pelo que você vê, pelo que eu me lembro na época, né? Sabe? Era mais comum as pessoas puxarem, na época, puxarem a gente para baixo do que o contrário, incentivar, né? Incentivar, sabe? Né? Então, hoje eu vejo assim, né, que eu fui fazer a faculdade de arquitetura, né, mais porque na época a gente tinha que direcionar a vida, né, sabe? Mas seria isso aí, né? Não, tudo bem. Ótimas respostas. Bons conselhos. Isso aí. Olha, que episódio diferente. Para mim. Para você é diferente, para mim interessante, né? Não conhecia nada, né? Não, quase nada. Percorremos aí áreas interessantes, né? Falamos de assuntos bem interessantes. Para encerrar a conversa, né, sabe? Eu acompanhei muitos episódios de vocês, né, sabe? E me sinto lisonjeado de participar com vocês aqui, né, sabe? E por aqui o desafio para mim foi muito grande, porque por aqui passaram profissionais e pessoas, vamos dizer, que todos tenham uma história para contar, né, sabe? Tanto de vida como de profissão, né, sabe? Sim. Né? E vamos dizer assim, muitos, para mim, pelo menos assim, transmitiram uma grande emoção ouvindo, né, sabe? Principalmente aquelas pessoas assim que eu não conhecia, vamos dizer, né, sabe? Aqueles que a gente conhece, talvez assim já se esperasse, né? Mas aqueles que a gente não conhece, né, que a gente fica pensando, veja só, conheço esse cidadão aí visualmente de anos, mas não sabia que ele tem essa história de vida, né? A mesma impressão a gente também tem, né? Geralmente a gente traz pessoas que a gente já conhece, pelo menos ouviu falar, sabe alguma coisa. Mas quando está aqui e começa a conhecer mais, você vê que você não sabe quase nada da pessoa. Né? Exatamente. Então hoje talvez não tenha muita surpresa para o Érico, né? Obviamente, mas com certeza para as pessoas que vão assistir e para mim, teve muita história inédita e interessante. Eu me lembro que quando eu era criança, né, tinha uma rádio Marajá na cidade de Rosário do Sul e o locutor dizia assim: Rádio Marajá, transmitindo para Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, né? Sim. Então vamos ver se nosso episódio chega ao mundo, né? Tomara que sim. Tomara que vá longe. Sim. Legal, obrigado pelo convite. Isso aí. Mas eu que me sinto muito lisonjeado mesmo, né, pai? Como é bom te ter aqui, poder fazer esse registro, escutar a tua história, né? Verdade, eu acho que é um registro histórico. É um registro histórico, exatamente. E que bom que você tem essa oportunidade. Né? Então, que legal, estou muito contente. É um negócio emocionante. Isso aí. Encerramos? Obrigado. Fechamos. Obrigado.